Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos aperfeiçoados no amor, nossa fé lança fora o medo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Os nossos sentimentos, eles falam demais sobre a nossa fé, sobre a presença e a ausência de Deus. Tudo aquilo de bom que nós podemos sentir é porque o Espírito Santo está perto de nós. E essa presença, ela se manifesta nos nossos pensamentos, no nosso coração e no nosso comportamento. Por diversos momentos da nossa vida, nós sentimos medo, principalmente das coisas que nós não podemos controlar ou prever. Quando eu não tenho muita intimidade com Deus, quando eu não tenho acesso à palavra de Deus, quando a minha fé ela é pequena demais, pelo simples fato de eu não ter buscado o Senhor o suficiente para poder acreditar nas coisas que Ele pode fazer. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, a outra é você experimentar Deus. Se nós começarmos a buscar evidências nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a presença de Deus na vida de diversas pessoas foi o que permitiu que elas fizessem coisas impossíveis de se acontecer. E é exatamente isso, para que nós possamos ter coragem. Porque o que é o medo? O medo é justamente o contrário da coragem. O medo é aquilo que nos paralisa. O medo é aquilo que nos impede de viver. É aquela imaginação de coisas que talvez nunca aconteçam. Mas como eu não tenho esperança em algo maior que eu simplesmente posso esperar que o mal se manifeste na minha vida. Note, enquanto a esperança diz que algo bom vai vir, o mal simplesmente diz que o mal vai vir. E cada um serve ao Senhor que tem dentro do seu coração. Porém, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós passamos na tribulação glorificando ao Senhor, quanto mais nós valorizamos a presença, a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida, mas nossos olhos espirituais eles se abrem. E esse medo ele vai embora e dá lugar para a coragem. Junto com o medo, normalmente tem um sentimento de ansiedade, tem um sentimento de pessimismo. Eu sempre olho as coisas da pior forma possível, desesperança. E tudo isso acaba se manifestando no meu corpo. Eu não sei se você tem algum tipo de dor que ela seja recorrente. Dor de estômago, dor de cabeça, muitas vezes esgotamento. Tudo isso, na maior parte do tempo, pelo menos na minha vida, ela foi embora quando eu comecei a acreditar em Deus. Quando eu não acreditava em Deus, quando eu era ateu, a minha vida era repleta desse tipo de coisa. Insônia, eu nem consigo contar quantas vezes eu perdi o sono, porque praticamente eu comecei a viver simplesmente à noite e dormindo um pouquinho de manhã. E assim era a minha vida, mas foi assim por anos, anos e anos. E eu olho hoje que eu durmo 9 horas da noite e acordo às 4 da manhã, aquela pessoa que tinha insônia. Como que é possível? Outra coisa também que eu recordo é aquele sentimento de dor de estômago, sabe, de queimação e essas coisas, né? Eu até, quando escrevi as poesias, eu relatava ela como dores emocionais. Então, de alguma forma, era recorrente viver com aquela dor dentro de mim, dentro do meu estômago, sabe, o tempo todo aquela sensação de mal-estar. Isso quando não começava a sentir sentimento de medo, de pânico, de coisa, e não tinha acontecido nada de diferente. Porém, a opressão sobre a minha vida espiritual era gigante. Não tinha um facho de luz sequer. Dentro dos meus pensamentos não tinha nada de bom. E era como se eu esperasse alguém e buscasse alguma coisa, mas eu não sabia. E cada pessoa que eu conhecia era uma nova frustração, era um novo mais do mesmo.
E aí nós começamos a desenvolver em nós aquele hábito, né, de mentir. Por quê? Porque a gente precisa manter a boa aparência. E quando a gente olha a nossa vida, já não tem mais nada de bom dentro dela. E Deus, ele vem, e o amor de Deus, ele começa a nos aperfeiçoar. Então nós não temos mais uma dependência emocional de pessoas, nós temos uma dependência de Deus. Então o Senhor, ele se torna tudo na nossa vida, e o resto se torna secular. O resto é resto. Então, quando a nossa relação com Deus está bem, o resto a gente sabe que vai dar certo e sabe que vai passar. E esse amor que nos aperfeiçoa é o amor que começa a mudar os nossos sentimentos e tirar tudo aquilo que amargurava o nosso coração. Aquele sentimento de medo, sentimento de solidão, sentimento de abandono. E o que nós percebemos? Que a nossa fé, né, a nossa crença e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então dentro dos nossos pensamentos já não fica mais aquele porque fulano fez isso, a culpa da minha vida ser assim é de outro. Não, já não tem mais isso. Nós ouvimos sobre salvação, nós ouvimos sobre perdão, nós ouvimos sobre arrependimento. Se a gente vai lá em Marcos 4, versículo 40, a palavra do Senhor, ela diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quem disse isso? Jesus. Eles estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Então Jesus estava dentro do barco. E é engraçado que a Bíblia fala que ele estava dormindo sobre um travesseiro, né? Da onde que veio a referência do travesseiro? Ou quem descreveu aquilo que estava acontecendo deve ter olhado assim e falou: meu, tá tudo caindo, o mundo tá virando de ponta cabeça e o cidadão tá deitado dormindo num travesseiro ainda. Então você percebe que ele não dormiu por acaso, ele simplesmente estava tranquilo. E Jesus, ele acorda, e essa é a pergunta que ele faz aos seus discípulos: por que ainda estão com tanto medo? Depois que Jesus tinha feito perto deles, depois do que eles tinham visto, ainda eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração: nós estamos a 4 capítulos do primeiro. Então Jesus ainda iria fazer muito mais coisas. E esses discípulos, eles iriam passando e iriam aprendendo cada vez mais sobre a natureza de Jesus. Mas uma coisa ficou muito evidente quando Jesus diz: ainda não tem fé? Então Jesus acabou de nos ensinar uma coisa muito importante. Quando a nossa fé ela está plena, o sentimento de medo não existe dentro do nosso coração, porque ele é substituído por um sentimento de confiança, coragem. E a nossa coragem, ela não pode se basear simplesmente nas coisas que nós vemos ou nas coisas que acontece perto de nós. Nós temos que confiar além, porque a fé é a capacidade de nós vermos algo que não existe, e ela não se baseia em nada. Ainda que pareça impossível, se for necessário, Deus fará o sobrenatural. E se não for necessário, é porque outras coisas de outra forma vão acontecer. Mas o fato é que Deus, ele não abandona ninguém. Então esse sentimento que a gente vem falando, eu gosto muito de trazer à minha vida, e eu creio que tudo que eu passei e tudo que eu senti durante todo esse tempo, ele foi a coisa mais importante que eu pude ter. Principalmente, hoje eu entendo porque eu escrevia todas essas coisas, para mim poder olhar a minha vida lá atrás e falar: poxa, olha como era a minha vida, olha como eram os meus sentimentos, olha como era o meu coração, olha como era o meu comportamento. E aí eu vejo, o que mudou daquele Gabriel lá de trás para esse? O corpo é o mesmo, os pais são os mesmos, a casa é a mesma, as coisas são a mesma. Mudou o espírito que habita dentro dele. Antes eu não tenho medo de falar que vivia a troco do demônio. Por quê? Porque é assim. Se Deus não está no nosso coração, ou é outro que vai estar. Não adianta a gente querer olhar e falar: não, porque... Não.
A gente tem que ser justo. Eu tenho que saber que a presença de Deus, ela faz diferença na minha vida. E olha como é engraçado, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, né, mesmo sem ter acesso a ela, nas minhas poesias tinha uma que dizia que eu era um anjo que caiu do céu. Quem que é o anjo que caiu do céu? É Lúcifer. Então, da onde que eu poderia tirar essa analogia? E todas as poesias, elas eram depressivas e tristes, falava sobre morte, sobre corpo, sobre inferno, sobre só coisa tenebrosa. Agora, como eu poderia falar sobre outras coisas se dentro de mim só tinha aquilo? E aí a gente vê que Deus, ele vem chegando. E quando ele acende a luz na nossa vida, a primeira coisa que nós sentimos muitas vezes é medo. Você sabe por quê? Porque a gente vive tanto tempo no escuro que quando a luz acende é aquele baque. Aí eu começo a ver que eu não sou tão perfeito, eu começo a olhar que as minhas atitudes não eram as melhores, eu começo a ver o tanto de tempo que eu perdi na minha vida, eu começo a ver que eu desperdicei tudo. Porém, aí que vem a sabedoria. Eu tenho que olhar pelo que eu posso viver, não lamentar pelo que eu vivi. O importante é que daqui para frente eu tenha a oportunidade de fazer diferente se eu não quiser que a minha vida continue sendo igual. Porque se eu quiser, é só continuar fazendo as mesmas coisas que você vai chegar exatamente nos mesmos resultados. Então, se você tem recorrentemente o sentimento de medo, vou dar um conselho para você. Se Deus está dizendo que a nossa fé é a razão do nosso medo, e o próprio Jesus também nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Então, você precisa começar a colocar na sua rotina diária a leitura da palavra de Deus, assim como ouvir louvores e buscar conhecer mais o Senhor, conversar mais com o Senhor através da oração. E dia após dia, a nossa fé ela vem aumentando. Quando eu comecei a me converter, no começo, então você imagina, eu era ateu, e aí eu descobri que existia um Deus que me amava, um Deus que eu pude sentir a presença dele, eu pude ver aquele sentimento triste sendo modificado. Só que sempre ficava na minha cabeça aquele questionamento: será que é verdade mesmo? Será que existe mesmo? Será que eu não estou ficando louco? Será que... É sempre assim, a dúvida, ela é o próprio mal tentando nos colocar de joelhos de novo. Tá, eu fiquei mais ou menos 2 anos para que esse sentimento e esses questionamentos e esses pensamentos passassem da minha vida. Porém, teve atitudes que eu precisei tomar, como a leitura da palavra de Deus era uma delas. Das pessoas que eu conhecia na época que eu comecei a me converter, ninguém lia a palavra de Deus, mas ninguém. É difícil. E não tinha essa facilidade ainda da Bíblia, da nova tradução da linguagem de hoje, não. Eu comecei lendo a Bíblia católica. E tem umas palavras que realmente a gente não tem mais no nosso cotidiano, não dá mais entendimento. E eu saía lendo daquele modo rifado. Abria no meio, lia um negócio, gosto de Salmo, vou ler Salmo. Gosto de Provérbio, vou ler Provérbio, vou ler Jó. Não tinha um contexto em si, ficava lendo. Porém, eu lia. Esse que eu acho que é o ponto mais importante. Até que chegou um tempo que eu parei de questionar isso, se existe ou não. E foi quando eu aceitei que o Senhor, Ele participava da minha vida, que Ele estava transformando a minha vida, que o primeiro dia que eu pude acordar e sentir que eu não estava sentindo depressão, fiz até uma poesia, ela chama Sem Pressão. Cara, aquilo foi fantástico, porque é como se você vivesse anos buscando a cura de alguma coisa e você notasse que a cura sempre esteve ali. E aí você começa a olhar e fala: poxa, mas olha os meus sentimentos, olha as minhas palavras, olha o que tem acontecido na minha vida. Cara, isso sempre teve aí, mas eu nunca vi, eu nunca quis. Então, esse é o ponto. Vai ser do dia para noite que a tua fé vai aumentar, que esse medo vai sair? Não vai. Na minha vida levou um tempo, talvez na sua pode ser mais rápido. Por quê? Porque eu vim do estado de ateu, eu não acreditava em nada. Então, por não acreditar em nada, que eu pude dar muito valor nessa mensagem, que eu pude dar muito valor nessa presença. Se o que me motiva hoje aqui
é fazer devocional, é responder versículo, é falar sobre Deus, é justamente isso, porque para minha vida fez diferença. E cada dia que eu faço isso, eu continuo fazendo os mesmos estudos e as mesmas coisas. A diferença é que hoje eu compartilho aquilo que está dentro do meu coração. E se eu posso fazer bem para você, mais bem tem feito para mim. Por quê? Porque reafirma minha fé todos os dias. Às vezes Deus ele nos coloca sobre situações que são enormes. E nem sempre a gente acha que pode vencê-las. E não importa. O importante é servir. Se a gente vai lá em 1 João 4, versículo 18, a palavra do Senhor ela diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E olha como a nossa frase ela tem todo o sentido. Quando estamos aperfeiçoados no amor, nossa fé lança fora o medo. Uma frase que parece que está fora, entre aspas, de contexto, mas ela é totalmente bíblica, juntando 2 versículos. E olha, primeira coisa, substituição. Quando nós falamos amor, qual é o substituto? Deus. Em Deus não há medo. Ao contrário, Deus expulsa o medo. Então, quando nós sentimos medo, é sinal de que quem? Que Deus não está perto de nós. Quando Deus chega, o que Ele faz? Expulsa. Está muito clara a palavra expulsar, tirar de perto. No perfeito amor não há medo. Presta atenção nos teus sentimentos e começa a combatê-los e não a aprender a sobreviver. Qual é a palavra? Conviver. E não começar a aprender a conviver com eles. Porque é isso que a gente faz, a gente pega os sentimentos ruins e ao invés de tentar entender a origem deles e sanar o problema na raiz, a gente aprende a suportar. E eu acho que a pior coisa é quando a gente começa a colocar remédio no lugar. Eu não sou contra o remédio, só me tratar nada, mas quando ele é usado por questões muitas vezes emocionais, é complicado. Eu gostaria que você pudesse tomar o mesmo remédio que eu tomei, que é a palavra de Deus, que é a fé, que é a oração, porque para minha vida, todas as minhas doenças, elas se resolveram dessa forma. Talvez Deus tenha feito um milagre, eu creio. Mas por que Ele não faria na sua vida? Mais indigno que eu era? Esse é o ponto em questão. A nossa fé é o tamanho da nossa cura. Então não quer dizer que porque Deus não te curou, porque não tem nada a ver. Se a gente olha no exemplo de Paulo, Paulo tinha um espinho na carne, segundo a Bíblia, que não dá pra gente entender muito bem o que era. E ele falou, olha, orei 3 vezes ao Senhor para que Ele tirasse de mim, e Ele não tirou isso de mim. E aí ele disse, olha, é na minha fraqueza que Deus me faz forte. Então aquilo tinha um propósito. Deus ele não usa a nossa dor sem propósito. Só que nós temos que trazer um significado maior. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquela ideia de que nós estamos vivendo porque nós merecemos. Nós vamos colher o que nós plantamos? Vamos. Mas a partir do momento que nós plantamos boas coisas, nós vamos colher boas coisas. Esse é o ponto em questão. Aquela colheita ela tem um tempo para durar, vai chegar uma hora que ela vai acabar e depois nós vamos começar a colher as coisas boas. Então essa ideia do castigo, se eu adoro o Senhor porque eu tenho medo dele, eu tenho temor. Temor é respeito, não é medo. Apesar que as duas palavras se parecem demais. Medo e temor, de temer, não. Temor do Senhor é respeito ao Senhor. Eu tenho respeito por Deus. Se você lembrar da relação do seu pai, da sua mãe, da sua avó, os mais velhos, nós devemos respeitar os mais velhos. Respeito. Quer dizer que eu não vou me levantar contra essas pessoas. Quer dizer que eu vou ser mais tolerante com essas pessoas. Quer dizer que eu tenho algo dentro de mim que coloca um limite naquilo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então Deus está dizendo assim, olha, eu tenho algo que pode mudar a sua vida. Eu tenho algo que pode mudar o seu coração, mudar a sua história e mudar os teus sentimentos. Você está interessado? E eu não estou aqui te vendendo um curso. Eu não estou aqui pedindo o teu dinheiro. Eu não estou aqui condicionando isso a nada. Isso está na sua mão. A distância da sua decisão. Se você
olhou a minha história e tudo que eu passei e de alguma forma disse, poxa, tem coisas que ele disse que acontecem na minha vida. Para minha vida foi a leitura da palavra de Deus que conseguiu aumentar a minha fé, que expulsou o medo, que me aperfeiçoou no amor. E o que é o amor? Deus é amor. Quer dizer que eu sou perfeito? Eu sempre falo isso diversas vezes. Eu não sou perfeito. Porém, os meus sentimentos hoje, quando o Senhor está comigo, e é isso que eu tento fazer o tempo todo, buscar a presença de Deus, para que os meus sentimentos possam ser bons, porque eu já sei como é viver no meio da escuridão, viver no meio de trevas, viver para baixo, viver triste, viver com pensamentos suicidas. Eu já sei como é viver tudo isso. Hoje eu posso gozar de uma vida que eu nunca vivi. E tudo graças a Deus, graças à presença de Deus. Talvez a sua vida precise passar também por esse processo de conversão, quando nós paramos de questionar as coisas que Deus diz que é certo ou errado e começamos a obedecer e a aceitar, como nós já falamos outro dia. Amém? Quando estamos aperfeiçoados no amor, nossa fé lança fora o medo. Que Deus, Ele possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo até nós e que nesse instante que o Espírito Santo está em nós, podendo sentir a paz que somente a presença de Deus pode dar, nós possamos construir planos e metas para a nossa vida, onde as primeiras coisas que nós vamos buscar todos os dias é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Depois nós vivemos a nossa vida, depois nós vamos trabalhar, depois nós vamos fazer. Se for preciso, nós vamos acordar 20, 30 minutos antes. Nós vamos colocar dentro do nosso hábito diário Deus em primeiro lugar da nossa vida. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus Cristo, que você vai ter o mesmo testemunho que eu tenho, dizendo que tudo aquilo que te escravizava, e tudo aquilo que te dominava, tudo aquilo que te entristecia e tudo aquilo que impedia você de ser feliz foi removido da sua vida e no lugar foi colocado um amor tão puro, tão grande, tão sublime, amor com gosto de salvação e eternidade que somente a presença de Jesus Cristo pode nos dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.